terceiro ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, estamos iniciando mais uma semana, né? E a nosso desejo é que Papai do Céu esteja nos concedendo uma semana abençoada. Tia Georgette quer falar com vocês. Nós tivemos uma reunião, né, em setembro, alguns pais foram na reunião e foi liberado algumas aulas de reforço, né, para alguns alunos estarem indo, né, com autorização. E agora não é mais reforço, tá? A tia Georgette estava dando revisão, até mesmo de conteúdos que a tia já tinha dado. Agora a tia Georgette está dando a aula mesmo, tá bom? Na segunda, na terça é português e na quinta é matemática. É a aula que está no vídeo, tá? Aquela aula que está no vídeo, a tia Georgette tá dando ela, explicando ela, né, tirando a dúvida na sala de aula. Então, se você não está indo, porque você está achando, é só reforço, e você quer ir, né, até mesmo para fazer algumas coisas do livro, né, durante a aula, tia Georgette não está dando tudo, mas está dando uma boa parte da atividade do livro, tá? Mas eu não posso liberar, você tem que entrar em contato com a secretaria, pedir autorização e aí o aluno passa a assistir às aulas. É terça e quinta de 1 às 3, tá bom? Levem o livro, tá bom? Aqueles alunos que já estão frequentando, a tia Georgette até, né, ontem, até na quinta, não usou o livro, mas a partir de terça-feira nós já vamos fazer algumas atividades do livro em sala, tá? Levem o livro pra gente poder estar fazendo o deverzinho, ok? Então nós vamos iniciar a nossa aula. Aquele aluno que não quer ir, não, minha mãe não quer ir, não tem problema nenhum, porque a tia Georgette vai continuar postando os vídeos normalmente, tá bom? Não precisa se preocupar, não. Bom, na aula passada nós falamos sobre contos, né? Falamos sobre contos, inclusive a leitura interpretativa foi um conto, né? A Magia dos Contos Maravilhosos, A Princesa e o Grão de Ervilha. Esse conto, ele é do Hans Christian Andersen, né? Ele foi ele, né, que escreveu esse conto. Bom, você sabe por que dia 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil, né? O dia do livro, né? Nós comemoramos geralmente dia 18 de abril, mas o dia do livro Infanto-Juvenil se comemora dia 2 de abril. Por que se comemora, tá? Porque é o dia do aniversário do Hans. No dia 18 de abril é o dia do aniversário de Monteiro Lobato, né? E no dia 2 de abril é o aniversário do Hans. Isso está na página 40, tá bom? No final do texto você leu... No final do texto você leu o nome do autor do conto A Princesa e o Grão de Ervilha. Geralmente, né, o autor do texto, quem escreveu o texto, pode ser um conto, pode ser uma história, né? Pode ser uma fábula. Geralmente quem escreveu vem lá no finalzinho. Agora aprenda sobre a vida desse grande autor lendo a sua biografia. A biografia é um relato, né? A biografia ela pode ser pequena, ela pode ser grande, do relato de um autor. Quando nasceu, né? Aonde nasceu, onde passou a infância, algo que marcou a sua infância ou a sua adolescência, se é solteiro, se é casado, com quem casou, quantos filhos tem, é um resumo da vida da pessoa. Então vamos ver aí a biografia do Hans. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1875, quer dizer que ele viveu 70 anos, tá? Ele foi um escritor dinamarquês, autor de vários contos infantis, inclusive O Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, A Princesa e a Ervilha e muitos outros. Hans, tá? Ele nasceu em Odense, na Dinamarca, no dia 2 de abril de 1805. Filho de um humilde sapateiro que lutou nas guerras de Napoleão e voltou para casa morrendo logo depois.
Hans ficou órfão de pai com apenas 11 anos de idade. No dia 2 de abril, data do seu nascimento, é comemorado o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Mesmo com todas as dificuldades, né? Seu pai foi para a guerra, logo quando voltou da guerra veio a falecer, ele ficou órfão, mas ele não desistiu, né? Hoje nós conhecemos a história, o conto, Patinho Feio, gente, todo mundo conhece o Patinho Feio, a história do Patinho Feio, a história do Soldadinho de Chumbo, né? O conto é de autoria de Hans, tá? Na página 41, nós temos aí uma receita. Nós já trabalhamos sobre receita, né? Sabemos que a receita, ela precisa ter os ingredientes, o modo de preparar e aquela receita dá para quantas pessoas, a quantidade daquela receita. E o texto que nós lemos falou de uma ervilha, né? O que é a ervilha? A ervilha, ela é um vegetal. Ela é muito apreciada e está presente em pratos frios, como saladas, ou também em pratos quentes, como sopas e caldos, né? Hoje em dia a gente anda numa época de caldos de ervilha, e na hora da saladinha também, né? Aquela saladinha de legumes, de verduras, a gente sempre coloca um pouquinho de ervilha. E aí nós temos como fazer um caldo de ervilha com frango. Eu nunca fiz com frango não, tá? Mas eu já fiz com linguiça, já fiz com bacon, já fiz com calabresa, tá? Mas com frango eu nunca fiz não. Aí, olha, tem a quantidade da ervilha, tem a quantidade de água, de louro, de azeite, de frango, de cebola, de alho, de requeijão, de pimenta do reino e da cebola. Esses são os ingredientes para fazer o caldo de ervilha. E depois, logo embaixo, tem o quê? O preparo. Como vai fazer? Passo a passo de como fazer essa sopa. Faça essa sopa aí em casa e me convide para tomar esse caldinho, tá bom? Bom, página 42. Na página 42, nós temos aí... Você conhece o conto João e o Pé de Feijão? Nossa, muito antigo. Eu conheço, né? Você vai ouvir e reproduzir a história. Antes de escrevê-lo, reúna-se com um colega. Não, temos um colega, né? Você vai se reunir com a tia Georgette mesmo. Então vamos lá. João e o Pé de Feijão. Quem são os personagens desse conto? Esse conto, tá? Quem participa desse conto? É o João, a mãe dele e o gigante. Bom, então a resposta é João, sua mãe e o gigante. Como a história começa? Geralmente os contos começam como? Era uma vez, tá? Onde a história se passa? A história se passa no castelo do gigante. Quais os desafios que a personagem, né, no caso é o João, principal, teve que enfrentar? Ele queria pegar, tá? Olha só, qual era o desafio? O desafio dele era pegar a galinha de ovos de ouro e se livrar do gigante. Esse era o desafio. Apareceu algum ser mágico para ajudá-lo? Sim, né? Quem apareceu? Os grãos de feijão eram mágicos. Os grãos de feijões eram mágicos. O João e a sua mãe conseguiram resolver o conflito? Como? Sim, eles conseguiram. O que eles fizeram? Cortaram o pé de feijão. O protagonista foi recompensado? Sim, eles viveram felizes para sempre, tá? Então a tia Georgette já respondeu as perguntas. Coloca no YouTube, tá? Pede a mamãe, coloca no YouTube, coloca na televisão, né? Quem tem como colocar a internet, coloca esse conto, ele é pequenininho e assista, tá bom? Bom, produzindo o texto, depois de ler o conto, tia Georgette, né? Tá pedindo até para vocês assistirem o conto. Escreva-o com o maior número possível de detalhes. Agora é a sua vez de contar o conto João e o Pé de Feijão. É a sua vez, tá bom?
Bom, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos estar entrando com uma matéria nova, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e uma boa semana.